Método. Esta é a palavra de hoje em mais um vídeo da série Palavras. De repente, você já ouviu essa palavra, você já leu essa palavra método. É uma palavra que é muito utilizada nas organizações, nas empresas, nas escolas, nas universidades. Mas eu quero, junto com você, descobrir o significado e o que tem a ver essa palavra com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano. Vamos aprender juntos? Essa é a Dica Prof de hoje. Vem comigo! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Alex Rocha, professor aqui do canal Dicas Prof, e hoje eu apresento a vocês mais um vídeo da série Palavras, a palavra método. Você sabe o significado da palavra método? Mas antes, eu quero fazer aquele convite clássico para vocês, que é você ir aí nesse botão vermelho escrito inscrever-se, clicar nesse botão, tornar-se um inscrito do canal, ativar o sininho de notificação para você receber todas as estreias, as novidades aqui do canal Dicas Prof. Combinado? Eu trouxe para vocês o significado da palavra método em grego, porque tem um significado muito interessante. Veja aí. A palavra método vem do grego métodos, composta de meta, através de, por meio, e de odos, via, caminho. Olha aqui para mim. A palavra método quer dizer caminho. Quando nós elaboramos um caminho para se chegar em algum lugar, nós estamos elaborando um método. Então, no grego, método quer dizer caminho. Mas eu pesquisei para vocês, no dicionário WAIS, o significado da palavra método. E tem vários significados. Você já deve ter observado que quando você vai pesquisar uma palavra no dicionário, tem vários significados. Aí você deve escolher aquele significado que seja mais apropriado, que venha e está dentro do contexto daquilo que você está escrevendo. Então eu trouxe para vocês aqui 5 significados. Eu irei falar sobre cada um deles e depois eu irei apresentar para vocês 5 dicas. 5 dicas prof para vocês usarem da melhor forma essa palavra. Combinado? Vamos então ao primeiro significado da palavra método conforme o dicionário WAIS. Veja aí na tela. Primeiro significado. Método quer dizer procedimento, técnica ou meio para se atingir um objetivo. Conforme o dicionário WAIS, o primeiro significado quer dizer técnica, procedimento para se atingir um objetivo. Então, quando eu tenho um objetivo, eu preciso usar um método. Não tem como você resolver um problema sem você ter um método. Quando eu falo aqui de problemas, eu falo problemas no geral. Problemas na indústria, problemas no comércio, problemas na escola, problemas na universidade, problemas na vida pessoal, problemas na vida sentimental. Sempre que você tiver um problema, você vai precisar usar um método. Lembra do significado do método em grego? Caminho? Método quer dizer caminho. Então, para você atingir um objetivo, você precisa de um caminho. Seguir um caminho, você precisa de um método. Esse é o primeiro significado do método conforme o dicionário WAIS. Vamos então agora ao segundo significado. Confere aí na tela. Segundo significado: processo organizado de ensino, pesquisa, apresentação e etc. Você que é estudante, você que já estudou, você sabe que nos primeiros dias de aula, os professores apresentam a metodologia do curso. O que quer dizer metodologia? Quer dizer estudo do método, ou seja, estudo do caminho. Qual será o caminho que o professor, que a escola irá utilizar para você concluir o curso? Se você começou o ensino médio, você tem lá um semestre pela frente, então existe um caminho para você percorrer durante esse semestre. Esse caminho é elaborado pela escola, pelo coordenador pedagógico, pelo professor. Então, metodologia quer dizer estudo do caminho. Então, o método também é um plano de ensino, é um estudo, é um processo de estudo para o ensino. Então,
Tá vendo como o método faz parte da nossa vida, também na vida escolar? Então, esse é o segundo significado. Confere agora comigo o terceiro significado. Terceiro significado: livro, apostila e etc. Conforme o dicionário AIS, os livros, o ensino, a apostila também são métodos utilizados. Quando eu tenho um livro e uma apostila, neste livro e nessa apostila tem estudos, tem um tema, tem um título, tem assuntos, tem instruções que acaba direcionando você a um caminho. Quando você lê um livro, você acaba tendo um direcionamento, um posicionamento sobre aquela questão que você está lendo, estudando. De repente, você não tinha ainda uma posição, não tinha uma opinião formada sobre determinado assunto. Mas ao ler o livro, você leu ideias, você leu a mentalidade daquele autor, o que ele pensa sobre determinado assunto, e aí você teve uma formação de ideia, ajudou você a criar um caminho para a sua formação de ideia. Então o livro também é um método. Combinado? Vamos agora então ao quarto significado da palavra método, conforme o dicionário AIS. Quarto significado: modo de agir. O modo de agir também é um método. Dependendo do contexto que você estiver escrevendo ou lendo, você vai identificar que o método é um modo de agir. Cada pessoa tem um modo de agir. Quando você está executando uma tarefa, quando você está fazendo alguma ação, praticando alguma ação, você está utilizando um método. Por isso que o método é importante, porque você sabe qual o caminho que você está percorrendo. Ora, você não sai da sua casa sem um destino. Quando você sai da sua casa, você sai para um destino. De repente, nesse destino tem algumas paradas, então você faz essas paradas, mas o seu objetivo é chegar em um destino. Então você vai usar o método, o caminho para se chegar até esse destino, esse objetivo. Então o seu modo de agir no dia a dia, com as pessoas, com o seu chefe, com seus colegas, na escola, na família, o seu modo de agir também é considerado, conforme o dicionário AIS, um método. Combinado? Vamos então ao último significado, conforme o dicionário AIS, da palavra método. Quinto significado: maneira sensata de agir, cautela. O método também é considerado uma maneira sensata de agir, considerado também uma cautela. Quando a pessoa ela age de maneira cautelosa, ela está praticando também o método. Então, o método também é uma maneira sensata de agir. Tem um modo de agir e também tem um modo sensato de agir. Por exemplo, você já observou que tem pessoas que executam a tarefa de uma forma não sensata, né? De forma insensata. Mas se ela agisse de forma sensata, de repente ela teria resultados melhores, resultados diferentes. Então, o ser humano tem várias formas de agir. E aí vai depender o método que essa pessoa vai usar para então ter os seus resultados. Lembrando que cada ação tem a sua reação. Ou seja, cada método que você aplica tem lá as consequências, os resultados deste método. Combinado? Apresentado então para vocês os 5 significados da palavra método, eu trago para vocês agora 5 dicas. 5 dicas prof para vocês entenderem de forma inteligente a palavra método e também utilizar essa palavra no seu dia a dia. Você que é empresário, você que é um industriário, você que é comerciário, você que é um estudante, todo o meu público que está aqui me assistindo, eu quero que você agora preste muita atenção, porque essas 5 dicas, elas são muito importantes para o seu dia a dia. De repente, você deu uma paradinha aí para assistir esse vídeo e você está com um problema. Porque assim, o que nós mais temos hoje nas nossas vidas são problemas. O que as empresas mais têm hoje são problemas. Inclusive,
As empresas contratam as pessoas para resolverem problemas. Então, de repente, o método irá te ajudar a resolver esse problema que você tem aí na sua empresa, na sua vida pessoal, na sua vida financeira, e vai te ajudar a resolver esse problema. Então, confere comigo aí a primeira dica, prof. Primeira dica: entenda que o método é um caminho. Você precisa entender, nós precisamos entender que o método é um caminho. Você precisa elaborar um método para fazer qualquer coisa da sua vida, principalmente para resolver problemas. Não adianta você tentar resolver as coisas sem antes pensar. Eu falo muito isso nas minhas aulas, nas palestras, nas empresas que eu atendo, em consultorias, eu falo muito isso. É 90% imaginação e 10% transpiração. Quando eu sou acionado para fazer consultoria nas empresas, eu observo que o resultado está tão óbvio, né? O problema é tão óbvio, o resultado é tão óbvio, mas muitas empresas, muitas pessoas não conseguem enxergar o óbvio porque eles não param para pensar. Pare e pense um pouco. Por que eu estou com esse determinado problema? E aí criar um caminho para se resolver esse problema. Vamos agora então para a segunda dica, prof. Veja aí. Observe que os métodos estão presentes em nosso cotidiano. Observe, os métodos estão presentes no nosso cotidiano. Desde o momento que você levanta da sua cama, o método está presente na sua vida e na minha vida. Então, nós precisamos observar. Existem métodos para tudo. Método para escovar os dentes. Você sabe como que escova os dentes? Se você não escovar os dentes de forma correta, você não vai ter os resultados que você precisa ter. E de repente, você pode ter cáries, tártaro, placas bacterianas nos dentes. E de repente você precisar futuramente fazer uma restauração, até mesmo um canal. Então, você levantou, você já está usando o método da escovação, que é a higiene bucal, que precisamos fazer. Então, durante todo o seu caminho, durante todo o seu dia, você pode observar que existem métodos. No final do dia, você tem um resultado. Como foi o seu dia? Você fez o que você tinha que fazer? Você foi eficaz? Você fez tudo o que tinha para fazer? O que você fez foi bem feito? Você atingiu os objetivos que você tinha para aquele dia, para esse dia? Então, observe que os métodos estão presentes no nosso cotidiano. Quando você chega na sua empresa, tem os métodos que você precisa seguir. E quando você sai fora do caminho, você sofre as consequências desse sair fora do caminho. Por exemplo, o motorista de aplicativo, que ele está lá no Waze, né? Para quem não sabe, o Waze é um aplicativo israelense, foi criado por um israelense, um inteligente israelense. Esse aplicativo, ele faz um estudo do caminho. Quando você coloca o destino, ele faz um estudo de todo o caminho. Ele sabe o que está acontecendo lá na frente. Se teve acidente, se teve pista interditada, se tem um fluxo intenso de trânsito. Então, quando você segue o Waze, o caminho, é certeza que você vai chegar naquele tempo que está programado. Mas se de repente você sai fora do caminho, quer fazer um caminho que você conhece, de repente você pode se atrasar, como dizem, né? Você pode quebrar a cara. Isso já aconteceu comigo. Eu saí fora do GPS e de repente fazer um caminho que eu conheço e chegar lá mais atrasado ainda. Então, estudo do caminho, aí vem a tecnologia e o método para estudar o caminho. Então, quando você segue o caminho que você planejou, que você estudou, com certeza você terá os benefícios desse caminho, deste método. Combinado? Terceira dica, prof, na tela. É preciso estudar os métodos. É preciso estudar os métodos. Na sua empresa tem métodos, na sua escola tem métodos. O que acontece, o que eu observo, é que muitas pessoas querem ter os resultados, mas não querem estudar os métodos. É importante você estudar
Qual a metodologia do seu curso? Tem leitura dirigida? Tem pesquisas? Tem estudos? O que tem nessa metodologia do seu estudo, da sua escola, da sua faculdade? No seu trabalho, tem as metodologias de trabalho? Então você precisa estudar essas metodologias para você executar um trabalho seguindo o caminho, seguindo o objetivo que precisa ser atingido. Como que você vai atingir esse objetivo se você não segue o caminho? Então é preciso estudar os métodos. São N métodos na nossa vida, nas empresas, na escola. É preciso estudar os métodos. Professor, quais os métodos que eu tenho que estudar? Os métodos que são colocados na sua vida, no seu trabalho, na sua escola, no dia a dia. Aqueles métodos que fazem parte da sua vida. Combinado? Próxima dica prof na tela. Quarta dica. É recomendável realizar os métodos adequadamente. Então, é recomendável, usei essa palavra aqui, recomendável, porque eu estou sendo elegante com vocês, né? Mas é obrigatório você seguir, você realizar os métodos adequadamente. Muitos resultados negativos nas empresas, nas organizações, são porque os métodos não são realizados adequadamente. Vocês têm observado aí um número alto de recalls que acontece nas empresas, nas montadoras, onde os proprietários de veículos têm que ir até uma concessionária fazer a troca do componente, fazer a troca da peça, itens de segurança, porque não foram verificados de forma correta, não usaram os métodos de forma correta para fabricar determinado item. Então é importante que quando você for fazer a escovação, eu estou dando um exemplo aqui da escovação, existe um método para você fazer a escovação. Inclusive, se você não lembra, procure aí no YouTube que você vai encontrar vídeos falando do método correto da escovação dos dentes. Mas tem outros métodos que você usa na escola, usa na empresa. Existem N métodos para você executar as tarefas e resolver os problemas. Então é importante que você faça adequadamente. Tudo o que você for fazer, siga o passo a passo. Passo número 1, passo número 2, passo número 3. Siga, realiza adequadamente os métodos. Siga o caminho. Muitas pessoas se perdem pelo caminho e aí não conseguem atingir os objetivos. Existe método para estudar, existe métodos para fazer prova, existe métodos para fazer pesquisas. Nas faculdades tem uma disciplina chamada Metodologia da Pesquisa Científica. É uma disciplina que ensina como você fazer um TCC, como você fazer um artigo científico, usando as regras da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, para você fazer o seu TCC de forma correta, seguindo as normas técnicas. É uma metodologia, chama Metodologia da Pesquisa Científica. Existe um caminho. Eu não posso escrever o texto do jeito que eu quero, da formatação que eu quero. Existe um caminho, existe uma norma. Então é preciso realizar adequadamente. Eu lembro que quando eu estava fazendo o meu TCC no curso de administração, curso superior de administração, quantas correções foram necessárias? Porque o orientador de TCC, ele lia o TCC, ele fazia a vista do TCC e tinha as correções, e nós fazíamos as correções. Então, existe um caminho para se fazer as coisas, e é preciso fazer adequadamente. Combinado? Vamos então para a próxima dica prof. Confere aí comigo. Quinta dica prof. Usufrua dos resultados dos métodos. Olha aqui para mim. Quem estuda os métodos adequadamente, quem realiza os métodos adequadamente, com certeza usufrui dos resultados dos métodos. Os métodos são estudos, são ferramentas que são criadas para nos ajudar. Então é importante que você observe isso, porque você quer ter resultados bons, né? Você quer ter excelentes resultados. Para isso é preciso você seguir os métodos.
O Descartes, né, um grande filósofo chamado Descartes, ele fez um livro chamado Discurso do Método. E nesse Discurso do Método, ele ensina uma coisa muito interessante. Ele ensina que para resolvermos problemas mais complexos, é importante que nós venhamos resolver primeiro as coisas mais simples, os problemas mais simples. Então, vamos começar do simples. Tem pessoas que são tão metódicas que elas querem resolver sempre o mais difícil, o mais complexo. Mas Descartes, ele ensina a resolvermos primeiro o mais simples e ir do simples para o complexo. Se você não leu ainda essa obra, chama Discurso do Método de René Descartes. Combinado? Estude para a vida. Esse foi mais um vídeo, mais uma dica prof da série Palavras. Espero que essa palavrinha venha ajudá-los aí no seu dia a dia. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. É importante que, se você entender que esse vídeo ofereceu um conteúdo de valor, que você compartilhe, clique aí em compartilhar e compartilhe nas suas redes sociais. Vai ser muito importante para as pessoas e também para o canal Dicas Prof. Obrigado pela audiência, foi muito bom ter vocês aqui comigo. Eu vou deixar aqui para vocês o vídeo Dicionário Wise. Vocês viram que eu falei muito sobre o Dicionário Wise aqui nesse vídeo. Se você ainda não assistiu, Dicionário Wise, você conhece? Se você não conhece, só clicar aqui e assistir o vídeo. Combinado? Eu vejo vocês então numa próxima dica e no próximo encontro. Até lá, tchau!